Você aí já se perguntou por que é tão difícil aprender matemática, física, química e até mesmo biologia? Porque parece que você estuda e às vezes parece que não está saindo do lugar. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco para você e tentar mostrar que às vezes o problema pode não ser você, e sim o seu histórico de aprendizagem que você teve durante a sua infância e até mesmo hoje em dia como adulto, beleza? Então, antes de você querer pular desse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Paulo, sou criador desse canal. Esse canal é de educação e toda semana vai ter um vídeo novo aqui no canal. Então aperta o botãozinho aí, se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho, beleza? Então vamos embora pro vídeo. Então, turminha, eu dividi esse vídeo em 6 blocos. O primeiro bloco seria o verdadeiro problema. O segundo bloco seria por que a física é tão impossível. O terceiro bloco, o problema da química. O quarto seria o problema da biologia, que até mesmo não tendo tanto cálculo assim, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade, e uma delas sou eu, tenho muita dificuldade em biologia, por incrível que pareça. O quinto bloco seria o padrão das dificuldades. Então existe um certo padrão nas dificuldades nos alunos na questão da aprendizagem, beleza? E por fim, como aprender a forma correta definitivamente essas matérias que parecem um bicho de 7 cabeças, mas não é. Vai por mim, beleza? Então vamos embora começar. Então vamos embora, turminha. Primeiro bloco é o verdadeiro problema. Então o verdadeiro problema, às vezes, na maioria dos casos, ela tá na base. Sua base ela não foi boa, você estudou numa escola que não era muito boa e consequentemente não aprendeu aquilo essencial. Por quê? Por exemplo, se eu vou construir uma casa, eu não começo de cima para baixo, eu começo de baixo para cima. Então assim na educação funciona da mesma forma. Você tem que construir uma base sólida para quando chegar no ensino médio você não ficar perdido em contas básicas de matemática, por exemplo. Também tem a questão da interpretação. Muitas pessoas têm dificuldade em português na interpretação de texto, e aí quando vai resolver uma questão de matemática, de física, por exemplo, ou química, não consegue interpretar o que a questão está pedindo. Então, esses problemas da base, da interpretação, do raciocínio lógico, foi algo que foram construindo durante a sua infância, a sua educação, seu Fundamental 1, e aí você chega no ensino médio e não consegue resolver um problema, às vezes, simples de equação de segundo grau. Por quê? Porque você não teve uma base boa, às vezes você não sabe fazer uma conta de divisão, multiplicação, consequentemente, sua interpretação às vezes também não é muito boa. Isso acaba desencadeando um problema sério, e aí por isso que muitas pessoas têm dificuldade nas exatas, principalmente em matemática. Segundo bloco, por que a física parece impossível? Então a física ela tem várias fórmulas, várias equações, e além disso introduz a matemática. Então, se você já tem dificuldade em matemática, provavelmente você vai ter também muita dificuldade em física, porque além da parte teórica dos conceitos físicos, também tem a parte matemática, que você vai calcular alguns problemas que envolvem sim a matemática, além da parte física, beleza? Terceiro bloco, turminha. O problema da química. Então, eu sou professor formado em química e eu posso falar com clareza que a maior dificuldade quando o aluno ele vai aprender algum conceito de química é justamente querer decorar. Assim também como na matemática, na física, mas principalmente na química, porque existem alguns conceitos, alguns assuntos que demandam sim uma parte da decoração, principalmente na parte de orgânica. No entanto, você não pode querer decorar tudo. Outros alunos, já peguei aluno querendo decorar a tabela periódica, e a tabela ela é para ser consultada. Nem eu sei a tabela periódica completa de cabeça. Por quê? Porque ela é para ser consultada. Então não tente decorar aquilo que você não precisa. O seu HD ele já armazena muita coisa. Então não tenta querer decorar tudo, beleza? Então na química tenta aprender, não decorar, tá bom? Quarto bloco, que é a parte da biologia. Como assim, João? Biologia? Sim, tem muitas pessoas, inclusive eu, que tem bastante dificuldade em biologia. Não por uma matéria complexa, oh meu Deus, biologia. Mas não, é porque simplesmente existem vários nomes, conceitos que pra mim é muito difícil eu lembrar e decorar. Tem alguns nomes da biologia que, meu Deus, minha namorada ela é de biologia e assim, meu Deus, ela fala uns nomes que eu fico, hã? Como assim? E são nomes complexos. Pra mim, decorar alguns conceitos de biologia fica muito difícil. Voltado também um pouco da química, né? Questão de querer decorar. Quinto bloco. O padrão de dificuldades. Então, assim, eu vou ler aqui e depois eu vou explicar, beleza? Então, os alunos, atualmente, alguns alunos, eles têm um certo padrão de dificuldade para a aprendizagem. Primeiro seria, como eu falei no início, eles não tiveram uma base muito forte.
o ensino é muito teórico, então tem professores que eles costumam muito frisar o ensino tradicional, que é aquela questão de colocar texto no quadro, você tem que escrever, depois ele explica. Então hoje em dia não dá mais para o professor ele ficar engessado só na parte tradicional do ensino. Você precisa inovar. Sim, você precisa inovar, principalmente na tecnologia, avançando muito rápido, beleza? Segundo, a falta de conexão com o cotidiano. Então, principalmente na química, eu vou puxar a sardinha para minha área. Quando eu vou dar uma aula de química, eu tento sempre puxar algo relacionado do conteúdo para o seu cotidiano, para o cotidiano do aluno. Isso vai fazer com que a aprendizagem dele fique melhor. Ele consegue associar aquele conteúdo de química com alguma vivência do dia a dia dele. Outro ponto, a questão também do exercício. Muitos estudantes eles só ficam na parte teórica, eles não costumam praticar, fazer exercício. Isso é fundamental para você solidificar aquele conhecimento que você adquiriu recentemente. Então façam exercícios. Isso é uma dificuldade padrão em alguns alunos. E por fim, eu quero ressaltar aqui a questão dos alunos atípicos. Tem muitos alunos que eles têm algum certo tipo de neurodivergência. Isso também dificulta bastante, principalmente aqueles pais que eles são negligentes e eles não querem aceitar que o filho ele tem uma certa dificuldade, seja no TDAH, no autismo, no TOD. Então, você pai, você mãe, procurem entender os filhos de vocês. Às vezes a dificuldade também não está só nele, está na questão da neurodivergência que ele tem, certo? Então, prestem atenção, pais e mães, fiquem atentos aos filhos de vocês. E por fim, como aprender de verdade? Então eu listei aqui alguns pontos importantes. E por fim, o último bloco, como aprender de verdade. Então listei alguns pontos aqui e vai fazer com que ajude vocês na hora de estudar, beleza? Seja para a área de exatas ou até mesmo para outras disciplinas, beleza? Então assim, primeiro, relacionar situações do cotidiano, como eu falei. Então tente sempre relacionar aquele conteúdo que você está aprendendo naquele momento com algo do seu dia a dia. Vai fazer com que você crie um vínculo e uma afinidade com aquele conteúdo e, consequentemente, com aquela matéria. Pratique interpretação de questões e também pratique interpretação de texto. Se o seu problema é português, tenta praticar português também, porque não adianta saber a tabela periódica de cor, de cabeça, se você não sabe interpretar um simples texto. Beleza? Então gramática é importante sim. Não fiquem pensando que só exatas é o bicho de sete cabeças. Na verdade não é, né? Mas a gramática, o português, ele ajuda, ele é fundamental na sua vida, tá bom? Os exemplos visuais, se você é uma pessoa que tem tempo e gosta, tente criar mapas mentais. Isso vai ajudar você. Então já vou deixar aqui também na descrição meu perfil do Instagram. Todo dia, toda sexta-feira eu tô postando um mapa mental sobre algum tema de química. Então vai lá, me segue, vocês não vão se arrepender. Geralmente toda sexta-feira, já é quase sagrado, vai ter um mapa lá mental sobre algum conteúdo de química. E por fim, revise a base. Não adianta querer avançar no conteúdo se sua base ela tá com dificuldade. Se você tem dificuldade na sua base, então revise a parte básica. É fundamental, tá bom? Enfim, é isso, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com bastante dedicação. Realmente era um vídeo que eu tava querendo fazer e acho essencial, tá bom? Então manda pra quem tá precisando. Então é isso, não se esquece de se inscrever no canal, tem um botãozinho aí embaixo, curte, compartilha, ativa o sininho, é importante, faz com que o canal ele venha estar sendo cada dia mais sendo valorizado e crescer exponencialmente, tá bom? Então é isso, um beijão, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!